Então, vou chamar agora o Nuno Lopes, presidente da Visa, para continuar aqui no palco com vocês. Obrigada. Olá, Camila. Tudo bem? Bom dia. Boa, vocês veem de quem é a geração quando traz essas fichinhas. O Cássio tinha dele, né? Mas boa, assim, primeiro, super obrigado por me receber, também muito obrigado a Vindi pelo convite, ainda mais sendo aqui o primeiro palestrante do dia. E eu preciso do... Exatamente, obrigado. E o tema é ambicioso, né? Vamos falar de oportunidades e desafios na indústria de pagamentos. E a gente sabe que não tem falta nem de oportunidades, nem de desafios, né? A gente tem aqui bastante tema para a conversa. Agora, antes de entrar, eu vou dar uns 20 minutos para vocês lerem aqui todos os disclaimers, por favor. Podem anotar se quiser. Mas, basicamente, resumindo o que está aqui, se vocês decidirem usar alguma coisa do que eu estou dizendo, é por conta e risco, não tem garantia de sucesso, eu não aceito devolução. Tem aqui alguma coisa que fala que os logos que aparecerem são dos respectivos donos, mas o maior disclaimer é: eu não sou um especialista. Primeiro, porque sou presidente é um generalista. Então, eu sei falar um pouquinho de tudo, eu consigo interpretar esses sinais e derivar uma visão. Essa visão que eu vou compartilhar com vocês hoje. Mas outra coisa é, mesmo se eu fosse um especialista, as coisas mudam tão rápido que uma vez que a gente se especializa em determinado tema, determinada tecnologia, daqui a pouco tem que se especializar de novo porque já mudou. Então, o melhor mesmo é a gente se adaptar rápido. E essa é a história do que eu venho fazendo, do que a Visa vem fazendo e muito do que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Agora, a gente está falando de transformação. E eu considero todos nós aqui nesta sala, todos que trabalham na indústria, privilegiados. Eu não conheço outra indústria que tenha um teor de transformação como a nossa. A indústria de movimentação de valores. Ela é o motor da transformação digital, porque, no final, é tudo economia. No final, de todos os nossos processos, da nossa vida, das nossas compras, dos nossos consumos, existe alguma transação de um lugar para o outro. Então, é natural que a gente esteja mais desafiado nesse sentido. E não é só porque estamos na indústria de pagamentos, é porque estamos na indústria de pagamentos ou movimentação financeira no Brasil. Eu, na semana passada, fiquei na Califórnia com a liderança global da Visa e não tinha outro país mais em voga, só se falava de Brasil. O Brasil realmente está no epicentro dessa transformação no mundo. A gente, às vezes, era comparado com a Índia. Mas, mesmo assim, quando eu falo com os meus colegas indianos, eu acho que as coisas aqui estão acontecendo de uma maneira mais acelerada. Tem algumas razões para isso. A gente tem aqui um mercado bem sofisticado. É um mercado, pelo menos quando a gente olha pagamentos, a gente está entre França e Estados Unidos naquilo que é a utilização de cartão para fazer consumo nas famílias, né? Mas, ok, e daí? E daí que aqui a gente tem pagamento por aproximação bastante avançado, já é mais de metade do pagamento em mundo físico. Perdi o retorno? Não. Tokenização, super avançada. Pix, Drex, Open Finance, cripto, stablecoin, Gen AI, todo tipo de tecnologia que a gente quiser, a gente encontra aqui e encontra disseminada, não é para poucos. Não é? A gente tem esse acesso. E, além de ter esse acesso, a adoção aqui é muito rápida. Então, eu falei de pagamento por aproximação, já é 55%. E, é curioso, antes da pandemia era menos de 10%. Então, realmente rápido. A tokenização explodindo também. O Pix, uma adoção super acelerada. O Open Finance, eu vou mostrar um pouquinho aqui, os dados, a mesma coisa. Então, não só a gente tem muita disponibilidade de tecnologia, como a população aqui adota essa tecnologia. Então, a gente tem aqui uma junção da fome com a vontade de comer, como se diz lá na minha outra terra. Então, como é que eu faço para traduzir para vocês mais de 100 tendências, mais de 50 estudos socioeconômico, geopolítico, tecnológico, e com 35 minutos para falar com vocês?
Então, eu tentei compactar aqui em 3 ideias centrais. Eu vou falar dessas 3 ideias para vocês. Então, a primeira ideia, e guardem isto, é que cada vez teremos mais opções. Mais opções têm a ver com a disponibilidade de novas propostas de valor, novas tecnologias, novas redes, novas formas de pagar, de receber. E natural, quem estudou um pouquinho a evolução tecnológica entende aquela lei de Moore, cada vez é mais barato e mais rápido inovar. Então, já que é assim, é mais fácil colocar coisas na rua para serem experimentadas, as que dão certo, continuam. Então, se tem mais opções, também fica mais complexo. Então, uma instituição financeira que quer operar várias redes de pagamento instantâneo, centralizada, blockchain, etc., vai ter que organizar tudo isso, porque a fragmentação é maior quando a gente tem mais opções, né? Então, o que isso significa? Vamos entrar aqui nesta primeira opção e depois eu mostro, nesta primeira ideia, depois eu mostro em detalhe. Então, mais opções naquilo que é movimentação de dinheiro começa pela forma como o valor é representado. Tá? Então, historicamente, a gente tinha o valor representado por um ativo, um bem. Coloquei aqui a vaquinha. Essa vaquinha ia ser trocada por galinhas, por grãos. Tinha um problema aqui, logo de cara, que era o fracionamento disto. Quantas galinhas eu precisava por uma vaquinha? Não era assim muito prático. Os romanos vieram e inventaram o sal como meio de troca, já dava para fracionar, era um pouco mais conveniente. Mas aí foi evoluindo, metais preciosos, começaram a ser cunhadas as moedas, o dinheiro em papel deu alguma conveniência a mais. Aí, há 60 anos atrás, mais ou menos, a gente entra nesse negócio de cartões de plástico e o cartão ele passa a ter tecnologia embarcada, o plástico passa a ter chip, passa a ter uma antena NFC, e aí a gente começa a tokenizar tudo isso. Enfim, o valor ele tem várias maneiras de ser representado, né? Agora, uma vez que a gente pode representar esse valor digitalmente, a nossa própria evolução sai de uma tarja para um chip. Eu falei do pagamento por aproximação, mas o que tem aqui, na verdade, já é a digitalização de um meio físico. Então, o cartão ele é só uma casa, né, uma residência para dados lógicos, que são os dados da conta, que estão ali no chip, por exemplo. E a gente pensava, há uns anos atrás, que mais opções seria, pode pagar por aproximação, por QR. Não, é mais do que isso. Uma vez que os dados deixam de ser físicos, a gente pode perfeitamente colocá-los na nuvem e o cartão são vocês. Simples assim, não é? Pode ser palma da mão, pode ser biometria facial, íris. Não importa tanto qual é que é a forma utilizada, mas as características únicas de cada um de nós, elas são a chave de acesso. E se é assim, no pagamento físico, no pagamento virtual já era assim e já vem sendo assim há algum tempo. Na prática, assim que eu gero o meu cartão Visa no app de um emissor, eu posso jogá-lo para uma wallet, pode ser aqui uma wallet no relógio, no celular. Eu posso jogá-la para as apps onde eu tenho os meus consumos, seja de streaming, seja de entrega de comida, seja de transporte. E daqui a pouco a gente vai ver que eu não preciso sequer ser conhecido por um desses serviços para o meu cartão já estar habilitado. Cartão entre aspas, porque o plástico ele é só uma representação virtual agora, né? Então, se a maneira de representar o valor muda, o lugar por onde esse valor transita também muda. Então, alguns vão reconhecer logos aqui, tem uma infinidade de redes. Tem a nossa rede, tem a rede de outros concorrentes que adotam um princípio centralizado, tem redes descentralizadas, os DLTs, os blockchains, etc., não é? Que permite fazer coisas relativamente novas. Então, a gente vai dar aqui um exemplo de como é que a gente usa uma outra rede, e é um exemplo real. A gente trabalhou no ano passado com o Banco Central no piloto do Drex, na verdade, antes chamava Lift Challenge, e a gente estava buscando resolver problemas, entendendo
nesse conceito de mais opções, que a nossa rede original talvez não fosse a melhor para resolver esse problema específico que a gente queria resolver. Mas, em vez de eu falar tanto, vamos ver aqui um videozinho. Vamos ver aqui um videozinho. Então, o problema aqui era ajudar pequenos produtores rurais a se financiar em qualquer parte do mundo, em qualquer moeda, recebendo numa moeda local, nesse caso era o real digital, na sua primeira versão, e depois vender a sua produção. Então, lembram da vaquinha? Aqui o escambo, ele passa a estar digitalizado e ele se torna muito mais líquido, né? Agora, já foi. Falamos de Pix aqui na abertura bastante. O Pix não é um fenômeno só brasileiro. Na verdade, a gente tem, em todos esses países com azul escuro, uma rede de pagamentos em tempo real já operando. Em azul claro, em teste, na verdade, os Estados Unidos já está operando também, já mudou de patamar, e são poucos os que ainda não foram para isso. Na verdade, a gente enxerga pagamento em tempo real já há muito tempo. No nosso caso, a gente chama de Visa Direct. São trilhos diferentes, mas que servem ao mesmo propósito. Exatamente o pagamento ser feito em tempo real, com todas as vantagens que a gente já viu que isso traz. Então, as opções se ampliando. Eu tinha falado de dinheiro físico, depois ele se torna eletrônico, vem os cartões, depois a gente viu ali redes blockchain sendo utilizadas, aqui a gente fala de redes em tempo real. Na verdade, o que importa é que os usuários sendo os consumidores, os comerciantes, todos nós, enfim, tenham mais opções e que escolham a opção que melhor se adequa ao seu propósito naquele caso de uso específico, né? E falando nisto, a própria noção de como o valor se manifesta vai mudando. Se eu já dei um pouquinho de spoiler de Drex, na verdade, são vários os bancos centrais que estão trabalhando em criptomoedas ou CBDCs, que são as moedas cunhadas por Banco Central em formato digital. Em 2020 eram 35 os países. No início deste ano já eram quase 115 países que faziam algum tipo de desenvolvimento sobre moeda digital, cobrindo mais ou menos 95% do PIB. Então, aquilo que a gente vê acontecer no Brasil de forma acelerada é, na verdade, um fenômeno global, que a gente vai ver cada vez mais. Obviamente, se é assim, a gente tem que estar no meio disso. Nós somos uma empresa de movimentação financeira. A gente foi pioneiro na digitalização do dinheiro lá atrás. A gente enxerga que tem todas essas opções e a gente trabalha em todas elas. A gente não faz uma opção, inclusive. O que a gente faz é abraçar todas elas e oferecer aquilo que o mercado precisa. Então, também é o caso no Drex. A gente tem 2 projetos aqui, em parceria com o Banco Central e com alguns emissores, para gerar esses casos de uso. E, já que eu tinha falado do escambo e da digitalização do escambo, queria acabar aqui com outro vídeo. Esta primeira ideia de mais opções, e aqui é como a gente digitaliza grãos. Vamos ver. Hi, I'm Eduardo Novillo Estrada. I am the CEO and co-founder of AgroToken. AgroToken is the first infrastructure to tokenize commodities. We are from Argentina, and we were inspired by the farmers in Argentina. When you go to rent a farm, and you agree the price on the amount of grain, not in dollars or in pesos or in reais. When you get financed by a supplier company
my supply chain, like seeds, fertilizers, diesel, whatever is needed to do a crop, you agree that is interchange in amount of grains. We realized that the grain was already behaving like a currency. What we did is we put another layer of technology on top of that. So now the farmers, they can use their grain as a payment method everywhere in the world. So now, instead of having your grains delivered in a given point somewhere, you have it on your phone or in a credential, in a Visa card. That is what we did. So now you can spend your grains in little parts, like buying a coffee or buying a big tractor. Most exciting for me is that you can use your grain everywhere in the world now. That is what we are doing here. We are giving the option to have the money on the bank or the grain at the silo deposit at the farm and go with a Visa card and spend wherever they want, whenever they want. Eu pensei que as legendas estivessem em português, mas acho que vocês entenderam. Então a gente voltou lá naquele primeiro slide, naquela vaquinha, na verdade, grãos no caso, e a gente digitalizou, a gente tokenizou e a gente ajudou a dar muito mais fluidez e liquidez a esse bem. Ele pode estar representado de uma forma não convencional, não ortodoxa, não é uma moeda digital especificamente, aquilo é uma representação do ativo que foi desmaterializado, digitalizado e permite ser transacionado de uma maneira muito mais fluida. Então, se essa primeira ideia de ter mais opções ficou assente na cabeça de vocês, também importa a gente entender que com mais opções tem mais complexidade, tem mais fragmentação, como eu disse ao início. Então, se torna importante dar essa interoperabilidade. Se torna importante trazer padrões globais, trazer segurança, consistência a todas essas opções, todas essas redes, formas de representar valor. E, curiosamente, isso também traz a Visa para o seu passado. Da mesma maneira que trouxe a vaquinha para o seu passado nos Cambo, a gente volta a fazer aquilo que sempre fez, só que de uma maneira agnóstica, abraçando todas essas opções e oferecendo consistência para quem tem que operá-las. E quando eu digo agnóstica, por exemplo, se a gente consegue fazer, e faz bem, detecção de fraude em transações na nossa rede, a gente deve fazer também para qualquer outra rede onde o valor esteja sendo transacionado. Eu dei um exemplo de tantos, entre dados, entre loyalty. A nossa rede é mais uma opção de rede que a gente usa para facilitar essa troca de valores de um lado para o outro a nível global. Então, essa é a primeira ideia. E se essa primeira ideia é a chama, o oxigênio é a segunda ideia, que tem a ver com identidades digitais. E aqui, o grande princípio é responder àquela pergunta básica de quem é o usuário. Quando a gente tem confiança de quem é o usuário, a gente dá muito mais possibilidades para que ele possa trabalhar cada uma daquelas opções que a gente viu antes. Mas tudo isto baseado em dados, não é? A gente tem que responder algumas perguntas. Quando eu digo quem é o usuário, eu não estou falando de um identificador burocrático, administrativo, o CPF do usuário. Eu estou realmente tentando entender quem é. E a gente está falando de um conjunto de informações rastreáveis, que são imagens compartilhadas, posts em mídias sociais, o histórico de navegação, de pesquisa, transações financeiras feitas, fidelização a comércios. Tudo isso me diz não só qual é o CPF do Cássio, mas quem é o Cássio? Quais são as preferências do Cássio? Qual é o risco do Cássio? E com mais dados fica mais fácil responder essa pergunta. Em algum momento a gente vai saber mais sobre o Cássio do que ele mesmo. E eu acho que a gente já consegue. Pensem nisto, 1.7 megabytes de informação criada por pessoa por segundo. A cada 2 segundos é um livro Kindle de 300 páginas sendo criado. É um potencial gigantesco de trabalhar tudo isto, né? Então, a gente está realmente criando uma economia de dados. Quando a gente olha o Open Finance, que é basicamente a arquitetura de dados que permite fazer muito mais, a gente vê nos Estados Unidos 80% dos usuários já aderindo. Aqui a gente tem 27 milhões de brasileiros no Open Finance e mais de metade disposto a compartilhar dados. Esse número tende a crescer à medida que as pessoas vão vendo valor e vão vendo que isso retorna para a população, as beneficia. E também,
tem dados na nossa biometria. É uma outra maneira de dar a confiança que o usuário é o usuário que diz ser. Não é? Aqui, para autenticar e depois com todas as informações carregadas sobre este usuário. Mas e daí? Tem mais de 40 países já trabalhando propostas de identidade digital. E a gente está falando aqui, por exemplo, na Noruega, poder assinar documentos, em vez de num cartório, com uma identidade que o banco emite. Os bancos passam a ter essa faculdade. Então, já que o banco tem que se preocupar em autenticar o usuário, o cartório, entre aspas, virtual, aceita o que o banco diz que é uma prova de identidade para assinar um documento qualquer. A conveniência que isso abre é gigantesca, e o impacto no PIB é gigantesco. A gente fala aqui entre 13% e 13% de aceleração do PIB à medida que identidade digital evolui. Por isso é que a gente vê iniciativas como, no Arizona, um estado americano, a carteira de motorista sendo carregada no Apple Pay. A gente, na Coreia, vê que a biometria da mão de um usuário que já tenha registrado a sua biometria no banco pode ser usada para entrar num avião, ali na porta de embarque mesmo. E, enfim, na Visa a gente faz uma série de explorações sobre isso. Porque, como eu disse há pouco, abre um potencial gigantesco. Então, imaginem que o meu histórico de crédito, de cada um de vocês, possa ser transportado além de fronteiras. Quando a gente muda de país, aquilo que o nosso país de origem já conhece de nós, que as instituições financeiras aqui no Brasil conhecem de nós, possa ser carregado automaticamente para outro lugar. Essa reputação possa ser carregada. Enfim, eu chego em outro país, começo uma nova relação com uma companhia aérea, e eu aqui era um usuário frequente, sou, mas lá tem que começar do zero. Essa reputação do Nuno como um viajante frequente pode ser carregada lá e eu posso imediatamente ter acesso ao mesmo tier que eu tinha aqui. A gente está falando de carregar as informações de quem é o Nuno para essa nova realidade. Eu deveria pagar, entre aspas, menos quando eu alugo um carro fora, se a informação do meu perfil de condutor, felizmente é bom, chegar na seguradora do outro lado. Essa minha reputação deveria chegar lá para eu pagar menos pelo seguro, e não aquela fortuna que normalmente é quase o dobro do preço do aluguel. Enfim, se vocês tiverem um cartão Visa, vocês olhem as condições que não tem que pagar tanto desse seguro. Biometria. Olha a conveniência de entrar num quarto de hotel. Não estou falando daquela recepção de check-in no hotel. Estou falando no quarto de hotel só com a biometria e imediatamente já a porta abre, os dados da conta são carregados para consumos, etc. É disso que eu estou falando. A identidade digital nos abre todas essas portas. Sem documentos, sem formulários, é uma vida muito mais fluida. A gente já faz pagamentos invisíveis, fluidos, quando a gente pega um aplicativo de transporte ou de entrega. Eu estou falando que tudo vai virar assim. Quando a gente associa todas essas opções à identidade digital. Então, vamos falar da terceira ideia, que é quando as finanças se tornam embarcadas e empoderadas pela inteligência artificial. Eu estava falando de vidas fluidas, né? A gente fala aqui muito de digital, ou seja, não importa onde a gente está, no mundo físico ou digital, a gente está amarrando todas as pontas direito. Mas, para falar de fluidez, também vale lembrar que nós ficamos cada vez mais complicados, né? Não vou entrar aqui em discussão de metaverso, as nossas representações virtuais num avatar, simplesmente falando aqui do nosso comportamento em redes sociais, online. Adultos brasileiros gastando, em média, 4 horas e 45 minutos por dia em seus celulares. Isso está na minha média também. Geração Z, 20% gastando 5 horas por dia no TikTok especificamente. Este é o tamanho do mercado global de social commerce. Inclusive, no ano passado, 10% do e-commerce aconteceu dentro de redes sociais, né? Então, se a gente quer falar de embarcado, a gente tem que saber onde o usuário está. E se eu falei 10% de todo o e-commerce em redes sociais no ano passado, em 2025 a gente estima que seja 20% ou mais. Eu falei embarcado. A gente pode falar aqui de várias experiências de pagamentos invisíveis. O Cássio falou há pouco disso. A gente já sente isso
no aplicativo de transporte, ou quando a gente pega um café, sem ter que passar pela dor de uma fila, certo? Ou de mexer na carteira para pagar ali o transporte. A gente pode ter o troco de uma transação arredondada e transformado num investimento ali com Acorns. Quando a gente compra um Tesla, o seguro pode vir embarcado. A Shopify, conhecendo o perfil dos seus lojistas, pode estender um crédito de forma automática. No final, o que eu estou dizendo é que ninguém precisa de interromper uma experiência, uma vez que a gente tem acesso a todas estas tecnologias que eu disse, para fazer aquilo que quer fazer. Este conceito é o que a gente chama de always on, ou seja, a gente está sempre ligado em modo compras. Aqui é a Visa e o Nuno dizendo que ninguém precisa parar o que está fazendo para ir às compras. Claro que alguns de nós, eu inclusive, gostam de ir às compras e experimentar, mas isso tem que ser uma opção, não uma obrigação. E de uma maneira mais visual aqui, imagina a gente simplesmente tirar uma foto do tênis do Cassius ali e já é carregado para o marketplace onde ele se encontra e posso comprar na hora. Né? Ou, quando eu estou vendo algum influencer numa rede social, eu não tenho que sair de lá, ir num marketplace, comprar. Não, está ali embarcado. Tudo isso é feito de uma maneira fluida. A gente pode ir do Instagram para o WhatsApp Pay e fazer o pagamento ali mesmo. Aqui, neste exemplo, que é real, a gente está num serviço de streaming de música. Alguém que seja mais conhecedor de música pode se interessar pelo instrumento, pode ser uma bateria, e consegue comprar a bateria que o artista está tocando naquele exato momento. Ou, num outro serviço de streaming aqui, saber que esse artista vai estar aqui no Brasil e já comprar um ingresso para assisti-lo sem ter que sair do ambiente. Então, é nesse nível de experiência embarcada que a gente está falando. E tem várias outras situações. Tem, hoje, nos Estados Unidos, rede que permite que os objetos que aparecem na cena de um seriado, de um filme, possam ser comprados. Aquela torradeira, a gente pode comprar exatamente aquela torradeira naquele momento. Então, está tudo realmente muito mais costurado. Imaginem isto empoderado, então, pelas máquinas. O que significa isso? Se a minha assistente de voz já conhece o meu comportamento de compra de um determinado produto, já vai comandar a próxima compra sem que eu tenha que dizer nada, se eu der autorização para isso. Ou a minha geladeira vai encher de cerveja sabendo que o sábado está chegando e que o estoque está baixo, coisas assim. E se eu tinha falado de inteligência artificial, como é que fica isso quando todas essas experiências embarcadas em todas essas opções, empoderadas por identidade digital, se beneficiarem ainda mais de AI generativa? Machines will one day think and make decisions. Curiosity has its own reason for existence. The best way to predict the future is to create it. Technology and humans, combined in the right way, will drive prosperity. AI is going to outperform humans in a whole bunch of other ways. AIs are going to write books, going to provide medical advice, and they're certainly going to play a much bigger role in commerce, in payments, and in banking. Ah, é? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Alguém olhou uma receita e quer fazer essa receita para a sua família. Olha o que está acontecendo. Simples assim. Eu quero a receita, essa receita tem ingredientes, eu já consigo dizer quais são os ingredientes que eu preciso e comprar ali mesmo. Isto é só o início. Eu, num evento recente, dei um exemplo real. Eu precisava de comprar um presente para o meu pai e é difícil comprar um presente para ele, um cara mais consumista. E aí, resolvi experimentar o ChatGPT, fiz um prompt bem feito sobre ele e acabei na recomendação de uma assinatura de queijos, que é uma experiência mais do que um produto. Então, aí o cara não tinha, ele adorou, ainda semana passada me mandou foto dos novos queijos que tinham chegado lá em casa.
se tem a capacidade de gerar uma recomendação tão específica em cima de um prompt, quando a gente associa o que eu disse para vocês antes, de identidade digital, com tudo o que se sabe sobre nós, essas recomendações elas vão ser tão específicas que vão ser irresistíveis. A gente vai ter ali um assistente de compra que diz exatamente aquilo que eu quero, antes de eu saber que eu quero, qual é a melhor maneira de pagar, onde estão as promoções e tudo isso. Essa experiência, ela acontece quando a gente junta todos os pedacinhos do que eu acabei de falar para vocês aqui durante os últimos minutos. Então, para que a gente trabalha? Para unir todas essas pontas. A gente não está aqui fazendo uma concorrência da nossa rede com uma outra rede, da nossa forma de pagamento com uma outra forma de pagamento. A gente está amarrando todas essas pontas para oferecer para vocês, para o mercado, todo esse potencial de ter vidas mais fluidas e ter vidas muito mais produtivas ao mesmo tempo. Então, assim, numa viagem compactada em pouco tempo, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Tá ok?